já fazer aqui uma introdução. A gente estava ali combinando como que vai ser a dinâmica com a candidata, então por isso que a gente estava ali na salinha agora. Tá funcionando? Tá. Qual que é a câmera que vai filmar para a internet? Essa aqui. Marina, é aquela ali, ó. Levanta a mão aqui, o câmera. Ali, ó. É para aquela câmera que a senhora olha, tá bom? Pode olhar para vocês também. Claro, claro, não. Só quando você quiser dar um recado, um tete, assim, olha para aquela câmera ali. Quer que eu te sirva? Depois eu te sirvo. Podemos começar? Tudo certo, gente? Podemos começar? Quem que me dá o sinal? Pode começar? Boa tarde a todos e a todas aqui presente nessa plateia de pessoas super interessadas em educação e principalmente vocês que estão aí em casa acompanhando pela internet, pelas redes. Quero agradecer a presença da candidata Marina Silva. Marina, o interesse sobre educação é super forte no Brasil. A gente precisa colocar mais espaço para a educação, por isso que a gente está realizando aqui no Todos para a Educação, em parceria com a Folha de São Paulo, o Diálogos pela Educação, que é uma iniciativa que se insere dentro de uma estratégia maior, que é o de fazer com que o Brasil realmente consiga colocar a educação com a centralidade que ela merece, com a centralidade que o povo brasileiro merece que ela tenha, para a gente conseguir superar os grandes desafios do país. E, para isso, a gente precisa de candidatos e o futuro presidente da República realmente comprometido. A gente tem aí uma série de desafios a serem cumpridos no país, né? Mas a verdadeira reforma que a gente precisa fazer no país é a reforma da educação, né? Só com a reforma da educação que a gente vai conseguir ter crescimento com distribuição de renda, menos violência, e aí construir realmente as bases de um novo país, um país muito melhor para todo mundo, né? Para todos nós. Então, quero agradecer a sua presença aqui. Quero agradecer também a parceria da Folha, com a Folha de São Paulo. A gente tem aqui o jornalista Ricardo Baltazar, que vai fazer a mediação desse Diálogos pela Educação, aqui dessa conversa com a candidata Marina Silva. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Façam perguntas, tanto aqui na plateia como em casa. Vocês também receberam os papéis para fazerem perguntas. Vocês que estão em casa podem fazer a pergunta pelas redes sociais mesmo, com as redes normais, com a hashtag Educação Já. Né? Com essa hashtag a gente consegue pegar a pergunta de vocês e a gente aqui vai fazer uma etapa de perguntas das pessoas que estão fazendo aí de casa. Quero também alertar, sempre importante em época de eleição, que esse aqui é um debate propositivo, é um debate olhando para o futuro, é um debate de ideias, não é um debate de ataque, não é um debate de fazer contraposições, é um debate para a gente conseguir encontrar nessas conversas quais são as semelhanças, as diferenças, como que os candidatos se diferem. É muito importante para você que vota pela educação, né? A gente que vota pela educação, a gente tem que conhecer as propostas dos candidatos para, caso eleitos, o que eles vão querer fazer uma vez eleitos. Então, com isso, a gente começa aqui. Eu vou passar a palavra para o Ricardo Baltazar e antes quero apresentar o Olavo.
Olavo Nogueira, ele é diretor de políticas educacionais aqui do Todos pela Educação. Eu sou a presidente executiva e nós dois, juntos com o Ricardo Baltazar, a gente vai fazer aqui essa conversa com a candidata Marina Silva. Então, passo aqui para o Ricardo explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica. Ricardo. Obrigado, Priscila. Bom, a gente vai ter aproximadamente 1 hora de sabatina, de conversa. A gente tem ali alguns temas pré-definidos para percorrer com a senhora. Nós vamos fazer perguntas intercalando entre eu, a Priscila e o Olavo. E, ao final, a gente deve ter alguma coisa com 5, 10 minutos para perguntas da plateia e feitas pelas redes sociais. Repetindo só a hashtag indicada ali para quem está na internet, que quiser fazer perguntas, a hashtag é Educação Já, com C cedilha e os acentos. Tio em educação e agudo em já. Acho que, enfim, podemos começar pela Priscila, que vai fazer a primeira pergunta. Isso, Marina. Acho que a primeira pergunta que ela abre essa conversa é falar sobre prioridade da educação, né? Então, em geral, os candidatos sempre falam que educação é importante, educação, e fazem um monte de promessas e tudo mais. Sem entrar especificamente naquilo que a senhora pretende realizar num eventual governo seu, como que a senhora pensa em realmente dar prioridade para a educação? O que concretamente vai sinalizar para o eleitor que a senhora tenha disposição de verdade de fazer com que a educação seja uma prioridade, se é realmente o caso, né, que a senhora quer dar prioridade. E aqui colocar um dado para a gente pensar. Em 2013, 61% dos brasileiros, isso aqui é uma pesquisa que foi feita pela CNI, 61% dos brasileiros relacionavam educação à melhoria da sua vida, à melhoria do Brasil, né, com desenvolvimento social e econômico. Hoje são 89%, então eram 61%, agora são 89%. Então, a população cada vez mais consegue enxergar isso, né? Então a gente tem uma conscientização muito maior hoje. A população quer educação, isso sai em qualquer pesquisa, e mesmo assim a gente não consegue, a gente não tem conseguido no país colocar a educação como uma grande prioridade. Então, eu queria lançar essa primeira questão. Como que a senhora pretende realmente colocar a educação como prioridade no país? Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e cumprimentar de um modo especial a todos que estão aqui. A Priscila, obrigada. O Olavo, nosso diretor de políticas educacionais. Cumprimentar o Ricardo, que vai fazer essa mediação. Quero cumprimentar também a todos que estão presentes, na pessoa do meu vice, querido amigo Eduardo Jorge, cumprimentando também a amiga educadora Neca Setúbal, que está aqui, e agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento também pela internet. Bem, quando você fala em priorizar a educação, você pode pegar vários caminhos para dizer isso. Mas eu acho que depois de tanto esforço, de tudo que vem sendo pactuado com tantas organizações da sociedade, algo que pode manifestar o compromisso com a educação, já que esse processo foi um processo aberto, democrático e compartilhado, é a implementação do Plano Nacional de Educação. Traduzir isso em ações práticas durante 4 anos de governo é o selo desse compromisso. Né? Mas, obviamente, que qualquer um pode se comprometer com o plano genericamente. E aí a gente pode ir decantando isso. Como é que essa prioridade se traduz do plano? Não é? Trabalhar para que se possa ter em um sistema integrado uma cooperação, porque uma boa parte das ações são realizadas por estados e municípios, e o governo federal tem um papel de articulação e de coordenação. Mas trabalhar junto esses entes federados para que se tenha uma boa formação para os professores. Não é? Nós gostamos muito de uma frase que o Eduardo Janetti fala, de que o futuro do Brasil passa pela sala de aula e vai passar pela sala de aula. Então, se vai passar pela sala de aula, com certeza, professores bem formados é uma boa tradução da prioridade.
professores que sejam remunerados dignamente, trabalhar para que essa remuneração possa acontecer. Hoje, um professor ganha em torno de 39% do que ganha um professor em países desenvolvidos. É claro que não é fácil, na realidade das dificuldades do nosso país, mas, para que tenham bons salários, além de uma boa formação, é a tradução disso na prática. Não é? O desafio que os professores têm de ter um plano de carreira, já que há uma disparidade muito grande, até porque em mais de 5.000 municípios, não é? Um sistema que não é devidamente... não funciona como sistema. Não é? Então, traduzir isso em ações práticas de articulação, de suporte, não é? É tradução de compromisso pela educação. Não é? Porque eu posso dizer isso de uma forma diferente. Não é? A estruturação das escolas faz parte também, não é? Além de boa formação, salários, escolas bem estruturadas, uma visão de valorização dos professores. Os professores cada vez mais são desvalorizados do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, e eu digo isso porque também sou professora e fui durante muito tempo professora de ensino médio. Mas, dizendo de uma outra forma, ter uma educação que seja capaz de formar as pessoas, dando a elas a oportunidade de desenvolver em plenitude suas potencialidades, para que a escola seja um lugar bom de se ficar. O ato de aprender requer alguns elementos. É preciso que se tenha o desejo de aprender. Não é? E o desejo de aprender é uma coisa que se inscreve na pessoa. E essa inscrição, ela acontece quando você tem um atendimento correto numa fase precoce, que vai de 0 a 3 anos, depois de 5 a 6 anos. É aí que a criança adquire o desejo de aprender a aprender, e isso é uma estrutura, é uma linguagem. Quem não tem essa linguagem de aprendizado fica muito mais difícil, porque você pode ter uma linguagem para aprender inibida, você pode ter uma linguagem para aprender que é profundamente traumatizada pela falta do estímulo precoce, do atendimento, dos laços parentais que são dificultados. E quando a criança tem acesso precocemente à creche de qualidade, à educação de qualidade, isso se traduz em uma possibilidade muito maior de aprendizagem. E, obviamente, que para ter uma creche de qualidade, uma escola de qualidade, precisa de uma pessoa bem formada, bem remunerada, com os equipamentos certos, com perspectiva de carreira, com todos os pré-requisitos, inclusive de uma boa formação e valorização. Então, talvez eu fale muito mais como professora do que como candidata à presidência da República, mas, como candidata, eu digo implementação do plano, porque o plano requer todos esses pré-requisitos, tendo como base de orientação a educação de qualidade. A senhora vai ter a oportunidade de detalhar esses pontos todos que a senhora colocou. Uma questão que se coloca também para avaliar o grau de prioridade que teria no seu governo é entender um pouco quais seriam os critérios para a definição da sua equipe. O que a senhora poderia adiantar em termos de perfil das pessoas que a senhora vai buscar, o perfil do ministro da Educação no eventual governo da senhora, que características a senhora buscaria e que pessoas a senhora indicaria como as principais que têm ajudado a senhora a refletir sobre os problemas da educação nesse momento? Eu manteria os critérios que eu tive quando eu compus a minha equipe no Ministério do Meio Ambiente. E aí você me puxa, porque se começar a falar de meio ambiente, aí já combinando, vocês puxam. Os mesmos critérios quando foi para compor a minha equipe para o Ministério do Meio Ambiente. Aliás, o Ministério que talvez seja um dos melhores avaliados, porque conseguiu resultados que não eram nem esperados. Né? Mas, primeiro, que é uma condição, enfim, básica, e que hoje no Brasil a gente até tem que citar, né? Critérios éticos, formação técnica e capacidade de mediação política, idoneidade para fazer a sua função, exercício da sua função.
eu fui ministra do Meio Ambiente e, quando o presidente Lula me chamou, uma das coisas que eu disse para ele foi que eu queria autonomia para poder montar a minha equipe e que, ao montar a minha equipe, eu levaria em conta critérios de natureza ética, idoneidade, capacidade técnica e condição de mediação política. E, obviamente, que cada vez mais essas coisas podem ir se sofisticando, dando publicidade aos currículos de quem está sendo contratado, mostrando com clareza o contrato que está sendo feito, não é? Qual é o termo de referência para a equipe em cada uma das suas funções atribuídas. Eu tive a oportunidade de inaugurar uma espécie de contrato de gestão, não é? No meu segundo mandato como ministra. Nós introduzimos, inclusive, o compromisso de gestão para cada ano, que era para ir fazendo avaliação de desempenho da equipe de gestão. Não confundir com outras questões que a gente pode até esclarecer. Mas critérios que sejam de natureza técnica, com capacidade ética e, obviamente, que uma função como essa, que lida com um sistema que só dos que a gente conhece são mais de 2 milhões de professores no país inteiro, haja capacidade de mediação, que não é necessariamente a mediação política puramente ideológica, e, inclusive, uma visão plural no processo de educação faz muito bem à própria educação. Você acha que essa questão da mediação política é mais complicada hoje do que na época que a senhora fez parte do governo? Quer dizer, a senhora, uma das razões pelas quais a senhora deixou o governo naquela época foi por dificuldade na mediação política com outras áreas em questões do meio ambiente que eram complexas e tal. A educação também tem um problema de coordenação, tem um problema de coordenação com estados, com municípios e várias questões desse tipo. A senhora acha que no ambiente atual essa mediação política é mais complicada ou diferente? Não, eu não deixei o Ministério por falta de mediação política. Eu deixei o Ministério por coerência. Inteira coerência. Não é? No momento em que eu tinha um plano de combate ao desmatamento, que estava sendo implementado, que o governo do Mato Grosso chega e o governo de Rondônia, e diz que os dados da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, que havia acabado de ser criada, eram mais importantes e verídicos do que a série histórica do INPA, que fazia acompanhamento do desmatamento polígono por polígono, e eu estou vendo que vão induzir o presidente da República a um erro que seria imperdoável. Eu digo, a única forma que eu posso ajudar é saindo do governo. E, ao sair do governo, de fato, ajudei, porque o governo foi obrigado a manter o plano. Eu não saí por falta de capacidade de mediação política. Eu saí por coerência, não é? Até porque fazer um plano envolvendo 13 ministérios, não é? E esses 13 ministérios trabalharem e, durante um período curto de tempo, ser capaz de reduzir desmatamento em mais de 50%, é algo que é uma mediação política enorme. Agora, não é? Eu não era presidente da República, mas hoje, talvez, a gente esteja vivendo um ambiente muito polarizado. Mas o bom é que eu tive boas experiências, mesmo com o Ministério da Educação, quando estava lá o Cristóvão, quando estava lá o Haddad. A gente fez muita coisa junto e com diferentes pensamentos. Eu acho que a gente tem que fazer essa quebra. Mas, quando eu digo mediação política, é a capacidade de diálogo, de se colocar num ambiente de diálogo com o prefeito, com governadores de diferentes partidos, de não se deixar levar pelas agendas da politicagem em prejuízo da educação. Não é? Um educador ele tem que ter essa capacidade de verificar, não é, o que é bom para esses objetivos a que nos referimos e o que não é. Por exemplo, eu vi uma experiência no estado da Bahia, que até a sobrinha, eu sempre esqueço, a sobrinha, né, que lembra a Cibele, do Amado, do Jorge Amado, em que eles fizeram um trabalho regional maravilhoso com prefeituras, criaram um consórcio em que, segundo a experiência que ela me relatou, eu a conheci dentro do avião, e aí eu estava com sono, e começamos a conversar, e passamos o voo todo, perdi até o sono, ela relatando a experiência,
do que eles fazem, que em alguns casos, alguns secretários, mesmo mudando de prefeito, mesmo mudando, eles mantinham o secretário. É algo incrível essas experiências de educação continuada. É isso que faz com que a agenda seja institucionalizada e não partidarizada, que seja institucionalizada e não fulanizada. Aliás, o Brasil precisa institucionalizar a conquista em vez de fulanizar, de partidarizar. Política de educação, de saúde, são políticas de longo prazo, no curto prazo dos políticos, e você tem que transformar isso em legado, em ganho, e é assim que a gente melhora qualitativamente, substantivamente, a educação e a saúde e outras políticas públicas. Quem está lá? Candidata Marina, eu inauguro agora a etapa temática aqui da nossa conversa. E ainda que não haja as experiências de sucesso no Brasil, mesmo fora do Brasil, e a própria literatura mostra que em educação não tem a solução mágica, ou a famosa bala de prata para resolver todos os nossos desafios, né? Ainda que isso esteja bastante documentado e comprovado, a literatura mostra que não há avanços significativos e consistentes sem que a gente tenha professores bem preparados, motivados e com boas condições de trabalho. A senhora mencionou na sua fala introdutória com bastante força a centralidade que, num eventual governo Marina, a valorização dos professores estaria presente, né? A minha pergunta vai no sentido de entender qual seria, na sua visão e no eventual governo Marina, o papel do governo federal em fazer avançar essa valorização e esse fortalecimento da profissão docente. Eu pergunto isso porque cabem muitas das variáveis relacionadas às políticas docentes, cabem às próprias redes de ensino, os estados e municípios, lançarem mão dessas melhorias. Então, a pergunta é como tornar a carreira do professor, dos professores, mais atrativa, numa perspectiva federal. Qual é o papel do governo federal nesse desafio, que, de novo, ainda que não seja a solução única para todos os problemas, sem ela a gente não vai conseguir efetivamente avançar. A gente tem desde, enfim, os recursos que não são, enfim, os recursos ideais, mas, obviamente, que temos uma lei que busca os 10% do PIB para a educação no decorrer do decênio, não é? Mas nada se resume única e exclusivamente a recursos. O governo federal pode ajudar muito a melhorar a qualidade da gestão. O governo federal tem um papel na articulação para que se tenha um sistema nacional de educação que funcione, não necessariamente como se fosse o Sistema Único de Saúde, porque é difícil você imaginar que, num universo de mais de 5.000 municípios, você consiga esse nível de, enfim, de integração, mas o governo federal pode ser não, ele tem esse papel de suporte para que os professores, os municípios, por exemplo, façam os seus planos municipais para a primeira infância, já que a gente está detectando que isso é muito importante no processo de formação dos professores. Nós temos um problema muito grave em relação ao custo aluno, não é? Boa parte, acho que é em torno de 6% do orçamento que é dedicado à educação. No entanto, ainda que pareça alto esse valor, né, quando você faz essa distribuição, não é, e você pensa a realidade de cada aluno por ano, ainda é baixo. O governo tem um processo de fazer uma espécie de equalização dessa diferença em relação aos municípios que podem menos do ponto de vista financeiro. Mas o governo federal não consegue fazer isso adequadamente em função de não ter a realidade, usando um termo aqui de um amigo meu, né, a realidade real da situação da educação no Brasil. Então, você tem realidades em que tem municípios em que você tem um custo aluno anual de, sei lá, até R$20.000, outro que você tem um custo aluno de R$10.000.
para o governo federal ajudar nessa equalização, e ele tem o financiamento para fazer isso, ele precisa conhecer qual é a realidade dos municípios que precisam e dos que não precisam. No entanto, o município é uma espécie de caixa marrom, ou caixa escura, ou caixa, enfim, seja lá o que for, certo? Em que o governo federal não tem essa informação, em trabalhar para que haja transparência, para que se possa verificar, inclusive, se há problema de gestão nos municípios e ajudar nessa qualidade da gestão para os municípios. Né? Uma boa parte deles tem muito desvio de função. Hoje, inclusive, o problema do salário dos professores, do mau custo, é uma grande quantidade de professores que estão em sala de aula, à disposição de prefeito, à disposição de deputado, à disposição de político. Eu me lembro que, quando eu vou parar por aqui, era deputada, enfim, estadual, eu acho, né? E a gente ganhou a prefeitura e o Binho virou secretário de Meio Ambiente. O Binho, meu amigo, mas é um grande educador e foi governador do Acre. Eu nunca me esqueço de uma assembleia de professores no centro da cidade, em que o tema era professores abarrotados nos colégios do centro e as escolas da periferia faltando. E botamos em votação quem estava disposto a ser redistribuído. E foi um problema, porque sindicato, movimento de professor, tudo contra. Não é? E o Binho era secretário e eu era deputada da categoria dos professores. E eu fui a única a me levantar e fazer a defesa de que deveria ser realocado, porque, além dos que ficam à disposição, muitas vezes as escolas, que são mais fáceis de acesso de transporte, claro que a gente tem que olhar com a devida data vênia, porque se a gente tem um bom sistema de transporte, um bom sistema de segurança, os professores se sentem mais seguros para ir para determinadas escolas. A gente também não pode demonizar o professor puro e simples, correto? Mas nós temos muitos casos em que isso faz com que a gente tenha muita gente qualificada em um canto e poucas pessoas faltando matemática, língua portuguesa, biologia, em escolas. E tudo isso tem um custo negativo. Mas qual a para a senhora educação. acha que seria o papel, mais precisamente, qual seria o papel do governo federal? Porque muito disso que a senhora, sobre esses problemas sobre os quais a senhora discorreu, são problemas que os municípios, os estados têm autonomia para resolver. Qual seria o papel do governo federal? Em induzir ou definir padrões? Posso só complementar aqui a pergunta, Ricardo? Porque ainda ficando no tema professor, né? Que, de fato, como disse o Olavo, é o que mais se aproxima da bala de prata. Assim, a gente precisa urgentemente no país qualificar melhor, apoiar melhor os professores. A gente fez uma pesquisa bem recente que mostrou que os professores, eles querem, para além, obviamente, do salário, eles querem ser ouvidos, eles querem participar, né, do processo de elaboração das políticas, eles querem ser envolvidos. É uma das categorias e profissões mais isoladas e mais, assim, a gente não tem dado bola para o professor mesmo, e a gente precisa mudar essa realidade. E aí, complementando a pergunta do Ricardo, o governo federal, ele tem, assim, estados e municípios têm lá a atribuição constitucional em relação à educação básica. O governo federal tem prioritariamente com o ensino superior, e é no ensino superior que o professor é formado. Então, assim, dentro dessa perspectiva da formação inicial do professor, a senhora apoia a mudança de currículo? Você acha que a gente consegue avançar num caminho de fazer com que os professores sejam mais bem preparados para a sala de aula? Eu fui para a questão específica, mas eu comecei dizendo que o governo federal pode ajudar na articulação dos planos. O governo federal pode abrir a caixa preta de saber quem é que tem boa gestão, má gestão, para poder resolver, inclusive, o problema de recursos de financiamento. Eu estou me atendo ao papel do governo federal sem desconhecimento dos problemas reais que os prefeitos sozinhos não têm condição de enfrentar. Eu estou mostrando as duas pontas do mesmo problema. Isso que você levantou é fundamental, Priscila, porque eu mesma sou professora de História. E eu fiz a minha graduação em História pensando em ser historiadora. Eu queria fazer mestrado, doutorado, queria fazer teoria da história, não é? Porque eu era apaixonada por alguns, Fernando Novaes, Alice Canabrava e tantos historiadores da minha admiração.
Enfim, e, de repente, eu não tinha dinheiro para fazer isso, e fui ser professora, que é algo que me honra muito, mas eu queria ser pesquisadora em História, era o meu sonho inicial. E eu descobri, quando eu fui para a sala de aula, que eu não estava preparada pedagogicamente para dar aula, certo? Então, eu tive que ir buscar uma formação suplementar, que eu não fui formada adequadamente, mas nós estávamos formando bacharéis em História e professores de História. Então, eu acho que a gente tem que ter um foco, um direcionamento, para que as pessoas que vão dar aula, elas tenham uma formação, que tenham uma base pedagógica. Eu sou formada em História, mas eu também fiz psicopedagogia. E para você ensinar alguém a aprender, você tem que ser alguém que aprende na mesma condição que o aluno. Se você não tem essa condição de aprendizado para alfabetização, na minha época era o ensino básico, mas agora é o ensino fundamental, enfim, o ensino segundo grau, né? Agora é o ensino básico. Né? Em todas as fases do ensino básico, existe uma formação específica, e é isso que assegura qualidade. E mais, não é? A gente também tem que tirar o peso de cima do professor, porque o professor, ele hoje tem uma carga sobre ele que é insuportável. Os problemas da sociedade vêm para cima dos professores. Os laços parentais são enfraquecidos e o problema vem para cima do professor. Então, o professor tem que ensinar, o professor tem que acolher, o professor tem que inscrever no aluno ideais identificatórios que, muitas vezes, ele não consegue no espaço em que ele vive. Por isso que o estímulo precoce ajuda muito a que as crianças, em contato com essa aprendizagem, que não é somente do letramento, ela seja também uma aprendizagem para a vida. Deixa eu pegar esse gancho, então, Marina, porque então você está falando de desenvolvimento na primeira infância, desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, porque, de fato, fazendo isso bem, a gente consegue, inclusive, facilitar, né, em certo sentido, o trabalho do professor, ajudar como sociedade, ajudar como política pública. A senhora já tinha falado antes, né, sobre primeira infância, tocado lá na sua introdução. A senhora falou também da sua experiência como coordenadora de 13 ministérios. Primeira infância não é pré-escola e creche só. Né? Primeira infância é entendida como algo mais amplo, algo que consegue reunir várias políticas em torno da criança, em torno do desenvolvimento mesmo da criança. Então, o que eu queria que a senhora um pouco expusesse essa sua visão de primeira infância, como a senhora pretende conduzir uma política de primeira infância, que, de novo, acho que tem duas grandes evidências hoje em educação: professor e primeira infância. Assim, ninguém discute. E, por coincidência, são as duas áreas mais abandonadas do país. Então, assim, qual que é a sua visão de primeira infância, de política de primeira infância? Política de primeira infância, você falou muito bem, não é apenas a creche e a educação infantil. Uma boa política de primeira infância requer uma boa alimentação para as crianças. Uma boa política de primeira infância requer um ambiente seguro para as crianças, porque a criança vai para a escola com medo de uma bala, a criança um dia vai, outro não vai. Uma política de primeira infância requer o saneamento básico para que as crianças não tenham que ser acometidas de infecção e, como diz o Drauzio Varela, ter que deslocar a sua energia para curar a infecção quando ela está numa fase em que toda a sua energia deve ser para a formação do cérebro, sob pena de depois ter dificuldades mesmo em função dessas doenças. Uma política de primeira infância requer também um olhar para a família, ou, ampliando a ideia de família, os agentes parentais, os cuidadores, os laços que dão suporte e sustentação a essa família. Uma criança que não é estimulada precocemente, ou na idade, não é precocemente, é na idade certa. A criança é estimulada desde que nasce. Né? O ser humano é a única criatura que tem que aprender a ser gente. Certo? Diferentemente do cavalinho que já nasce pulando, relinchando, achando a teta da mãe, a criança, se ela não é levada, ela vai morrer de fome. Se ela não é ensinada a falar, a interpretar, a sentir, ela vai ter problemas. Então, a primeira infância é fundamental.
Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, do ponto de vista do letramento, eu só fui ter acesso aos 16 anos. Mas eu fui uma criança altamente estimulada pela minha avó nos conhecimentos ligados às minhas estruturas, à minha realidade cultural. Eu sempre brinco que eu era analfabeta até os 16 anos, mas PhD em saber narrativo. Então, eu entrei na escola pela primeira vez aos 15 anos, e acho que talvez por ter sido muito bem estimulada na lógica do saber narrativo, em menos de 15 dias eu estava alfabetizada. Porque eu entrei na sala de aula, eu sabia um pouco de matemática, a professora estava ensinando os dígrafos e os fonemas, eu não sabia disso que era dígrafos e fonemas, certo, gente? Eu tinha saído do seringal. Então, não sabia ler nem escrever. Mas era isso que ela estava ensinando. Então, eu pensei, é assim, ela ensina as letras, o som das letras, e soma o som das letras. Então, eu vou aprender as letras, o som das letras, e vou somar o som das letras, e vou criar as palavras. E eu saí dali sabendo ler e escrever palavras que não tinham Y, nem SH, nem CH. Certo? Por quê? Porque minha avó era uma poetisa que lia um livro de cordel, e meu pai lia para ela, analfabeta. Ela decorava em 2 vezes. E ela cantava os livros para mim. Sentava numa cadeira, ela era Marina. Sentava na outra, ela era o Alonso. Sentava numa cadeira, ela era Zé Pretinho. Sentava na outra, ela era o Cego Aderaldo. Então, era um universo simbólico enorme, certo? E eu entro na sala de aula pela primeira vez, e a professora me chama, eu vou na mesa dela, e ela pergunta se eu sou abestada, porque quando chama é para responder presente, não é para ir na mesa do professor. Não é? Então, uma pedagogia de uma professora que não tinha sido bem formada, de uma professora que não tinha um salário decente, mas uma professora por quem eu tenho extrema gratidão, porque, com aquela pedagogia, ela me põe aqui, agora, conversando como candidata à presidência da República com os senhores que são especialistas em educação. Então, eu sei o valor da educação e eu sou obrigada a ter que falar dele tecnicamente. Do Plano Nacional de Educação, na base comum curricular, eu tenho que falar dele tecnicamente. Mas, antes disso, é um propósito, é um ideal de vida, é um compromisso de quem sabe que a educação é o que cria igualdade de oportunidade, em que a gente pode ser diferente na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, mas aqui dentro, não é? Os meus colegas de classe média que achavam que eu era moporonga, inclusive meu amigo Binho, né? É meio estranha, uma roupa esquisita, um sapato esquisito, não tão da moda. Não é? A gente era igual, e depois a gente se descobriu igual, a gente se descobriu... enfim, o espaço do conhecimento é uma coisa linda, né? E ele transita, ele navega, é quase que uma relação inconsciente. A senhora estava falando da sua experiência pessoal, e a idade que a senhora entrou na escola é uma idade complicada, né? Nós estamos agora discutindo a reforma do ensino médio, e a gente queria saber um pouco a avaliação que a senhora faz da proposta que foi colocada e que ainda está por ser implementada, e quais as dificuldades que a senhora acha que vão ser encontradas, os gargalos e como removê-los. É um esforço, porque, de fato, o ensino médio tem graves problemas. Há uma grande evasão de sala de aula, e os diagnósticos que vocês fazem, eu bebo na própria fonte do todos, né? É de uma situação muito difícil. Hoje, os jovens eles não têm, enfim, um sentido prático na escola, a evasão escolar diz isso muito fortemente. E essa nova base, enfim, a base comum curricular, o que vai acontecer na implementação dela, tem uma dificuldade que precisa ser pensada. Qual é a dificuldade? Você vai criar uma trajetória com base nas escolhas que você vai fazer, mas existem municípios que só têm uma escola de 2º grau. Apenas uma. Que tipo de trajetória e que tipo de escolha eu vou poder fazer se eu tenho uma alimentação de professores, eu tenho uma limitação, inclusive na qualidade desses professores, muitas das vezes não tem nem professor de matemática, de química, de física,
Mas, enfim, e na prática, em muitas das escolas, em muitos municípios, não haverá essa possibilidade de escolha, de fazer o meu currículo, de traçar a minha trajetória. Então, é preciso que se tenha claro que a implementação possível da base vai ser tendo que dar suporte para que, de fato, isso seja uma realidade e que não seja por WO, porque senão a gente terá um discurso na prática, na propaganda governamental, muito bonitinho, agora eu vou escolher o meu currículo, etc., etc., e você vai para a realidade de milhares e milhares de municípios em que essa escolha não é uma escolha, é algo que já estará pré-determinado. Mas a solução seria rever a política e as premissas ou de encontrar uma solução para viabilizar ela, contratar gente, multiplicar as escolas, etc. Bem, que a gente precisa ter uma aproximação do aluno na qualificação, fazer com que eles possam ter acesso e proximidade com o mercado de trabalho, isso é desejável. Não é? E eu sou daquelas que acho que as pessoas não devem ser limitadas a apenas uma formação profissionalizante. Eu quero que as pessoas, mesmo com uma formação profissionalizante, ela possa ter acesso às disciplinas que ajudem essa pessoa a se colocar com uma capacidade de maior interpretação, simbolização do mundo, enfim, certo? Mas é preciso dar esse sentido prático. Eu me encontrei agora com um jovem que trabalha numa loja de vender brinquedos pela internet, e ele trabalha o tempo todo e depois ele trabalha num carro à noite. Ele trabalha, são quantas horas? 80 horas. Ele tem 28 anos. E ele falou uma coisa para mim: senadora, eu estou lutando, eu estou batalhando, mas na minha comunidade o problema são os jovens. Eles não têm alternativa. A única alternativa é a educação. Se não tiver uma educação que dê a eles uma possibilidade de trabalho, um lugar no mundo, é muito difícil o problema que a gente está vivendo de violência e de desemprego. Então, está correto. Mas é preciso, e isso nós estamos estudando com a minha equipe, como é que a gente resolve o problema para que, de fato, seja uma escolha. Se é para ser uma escolha, tem que ser na prática, tem que suprir essa dificuldade a que me referi. Candidata, me dá uma pergunta dupla, composta de dois desafios que dizem respeito, em grande medida, ao papel do governo federal. Um sobre governança federativa e o segundo ponto, financiamento, principalmente numa perspectiva supletiva do governo federal. No que diz respeito à primeira parte de governança, a senhora tocou já nesse aspecto em algumas das suas respostas, mas a Constituição Federal estabeleceu que a provisão da educação deve se dar em âmbito estadual e municipal e cabe ao governo federal, então, um papel redistributivo, supletivo, normativo e de coordenação, né, de uma educação nacional. No entanto, nós nunca regulamentamos efetivamente como deve se dar essa articulação União, Estados, municípios, o que acaba gerando um cenário em muitos estados e municípios de sobreposição de esforços, de sobreposição de políticas nacionais que se chocam com políticas estaduais e municipais, enfim, uma falta de organização e articulação entre União, Estados e municípios. Então, a primeira pergunta é: qual é o papel do governo federal, na visão da senhora, no que diz respeito a essa governança federativa na educação? E a segunda pergunta é sobre financiamento. A senhora mencionou em alguns aspectos esse tema, mas o cenário brasileiro ele é um cenário bastante crítico no que diz respeito a essa questão, e a questão do financiamento da educação, obviamente, tem sido afetado por estas questões. Há uma discussão tanto do ponto de vista da quantidade de recursos que vão para a pasta da educação, e tem um outro debate dentro dos recursos da educação, que é a distribuição, no que diz respeito ao investimento do governo federal, entre ensino superior e educação básica. Qual é a visão da senhora com relação a esse desafio do financiamento da educação, tanto numa perspectiva macro, quanto no que diz respeito à distribuição entre o investimento federal de ensino superior e educação básica? Na primeira parte, o papel do governo federal é esse.
é uma ação de articulação, já que o papel deles junto a estados e municípios tem esse caráter de articulação, de, enfim, viabilizar o funcionamento correto na perspectiva de um sistema nacional de educação, sem que a gente queira ter pretensões de criar uma espécie de SUS da educação. Em relação ao financiamento, tem essa parte suplementar de financiamento da educação para que os estados e municípios, principalmente municípios que receberam atribuições sem receber os devidos suportes financeiros para cumprir com elas na área de saúde e educação, o governo federal fazer esse provimento. O debate entre o ensino básico e o ensino superior muitas vezes é colocado um em oposição ao outro. E eu não consigo imaginar essa oposição. É claro que a base precisará de um foco maior, de um suporte maior, para sairmos do atraso em que estamos, das dificuldades de todos os problemas a que nos referimos, e outros que, enfim, sobrerestam. No entanto, a pesquisa, a extensão, o ensino superior, de boa qualidade, é a base para que, inclusive, se tenha a formação de bons professores. E olha que nós não estamos falando aqueles que vão ter formação puramente pedagógica. Nós estamos falando de formar biólogos, nós estamos falando de formar bons matemáticos, nós estamos falando de formar bons geógrafos. Quem coloca essas pessoas para dar boas aulas são as universidades. Se elas não estão devidamente integradas no tripé da formação, da pesquisa e da extensão, a gente vai ter um processo empobrecido. Então, eu procuro, no debate, fugir dessa escolha de Sofia. Mas eu vou sacrificar o ensino básico, o ensino fundamental, em detrimento do ensino superior e vice-versa. Nós precisamos criar uma equação onde haja um processo de retroalimentação entre a base da pirâmide e o topo dessa pirâmide, que é quando se chega ao ensino superior. Obviamente que vamos ter que trabalhar a qualidade. Uma boa parte dos problemas que temos, né, as políticas de escolas que foram virando verdadeiras indústrias de formação sem a devida qualidade, em prejuízo da formação dos que mais necessitam. Hoje, o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento do ensino básico. Desculpa, faltou uma coisa que você falou do financiamento na conjuntura, na conjuntura em que estamos. Numa conjuntura em que nós temos uma emenda na Constituição que limita os gastos do governo federal por razões necessárias, o desequilíbrio das contas públicas. O problema é que, quando você faz isso por 20 anos, e com a possibilidade de revisão daqui a 10 anos, você está dizendo que nós estamos congelando essa educação que nós temos, essa saúde que nós temos, essa segurança pública que nós temos. E eu poderia estender isso para outros lugares. E, no meu entendimento, a responsabilidade fiscal não precisava de ser uma emenda constitucional. E eu, como, de alguma forma, fui antecipando algumas coisas, em 2010, nas minhas diretrizes programáticas, eu já dizia que a gente precisava migrar para um regime de capitalização na Previdência. Em 2010, nas diretrizes programáticas, a gente já dizia que era fundamental controlar gasto público, fazendo da seguinte forma, na aprovação da lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias, onde você limita o gasto público à metade do crescimento do PIB. Se o PIB cresceu 4%, você pode comprometer 2%, e assim você vai ter o equilíbrio das contas públicas. Agora, a gente tem a lógica do Barão de Munchausen, né? Então, você está na areia movediça, não tem como sair, fica puxando o próprio cabelo. Ou seja, nós não temos como resolver os problemas, a gente faz uma emenda na Constituição, obriga, que vai ter que fazer, no entanto, em vez de diminuir
foi de 150 bi para 170. Pois é, mais ou menos por aí, certo? E se cria um problema que o próprio Tribunal de Contas está dizendo. Daqui a pouco nós não inviabilizamos o Estado completamente, porque, além das verbas obrigatórias, aquelas que são discricionárias vão acabar. Então, o governo federal não terá poder de manejar absolutamente nada. Então, controle de gasto público sem prejuízo de áreas estratégicas, como educação, sem o quê? Tudo que nós estamos falando aqui vai ficar no vazio. O Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento do ensino básico, salvo engano, ele não está sujeito ao teto. A senhora pode me corrigir. Não está. Teto dos gastos, não, até porque não está, mas né? existem outros processos Exato. que estão e igualmente serão prejudiciais nos investimentos em educação. Nesse caso, não. O que eu queria perguntar para a senhora é que ele vai expirar em 2020, né? E os especialistas avaliam que essa é uma oportunidade para rever o funcionamento dele e como que os recursos são distribuídos. A senhora pensa em introduzir algum tipo de inovação no funcionamento do fundo, na maneira como os recursos são distribuídos? A senhora pensa em introduzir outros critérios, por exemplo, o desempenho das escolas, algum indicador de qualidade para orientar a distribuição dos recursos, ou a senhora manteria como é hoje? Bem, eu acho que os programas que têm contrapartida simples, eles são muito bons. Eu advogo isso não só nesses casos, tipo o esforço que pode ser feito por municípios para ter um melhor desempenho, desde que devidamente suportados. Suportados no sentido de serem ajudados a fazer seus planos municipais, serem ajudados a implementar suas estratégias em termos de melhoria da qualidade do ensino. Essas contrapartidas são importantes, porque você vai criando mecanismos para que haja uma melhora efetiva na qualidade da educação e é possível. Mas essa revisão, eu concordo, esse momento vai ser uma oportunidade. Nós temos uma experiência que vai completar um ciclo. Ao completar esse ciclo, a gente tem uma avaliação de que está divino, maravilhoso, e mantém do jeito que está, ou com o olhar da inteligência, da educação brasileira, inclusive o trabalho que está sendo feito aqui pelo próprio governo e pela experiência dos governos municipais, poder introduzir, sim, novos critérios, novas formas. Eu tenho experiências em outros setores nessa questão da qualidade de desempenho. Acho que os programas de contrapartida simples associado à transferência direta de renda deu uma qualidade muito boa para políticas públicas em relação às políticas de contrapartida simples do Bolsa Família. Né? Não vejo por que não se ter métricas que ajudem os municípios a se esforçarem para poder ter mais. O problema é que não se pode criar um círculo vicioso, porque quem não consegue é abandonado, como foi no caso das universidades. E aí nunca vai conseguir mesmo, nunca. Não é? Você tem que ter fórmulas inteligentes para que aquilo que é para estimular não condene alguns a ficarem eternamente onde estão. Candidata, eu vou só passar aqui para o Ricardo as perguntas que estão chegando aqui pela internet, mas enquanto ele está olhando, eu queria fazer aqui a última pergunta desse bloco temático que, não sei se a senhora reparou, a gente aqui passou pelos temas que estão na agenda do Educação Já. Né? São justamente as 7 medidas que a gente precisa alavancar no país para a gente conseguir sair desse patamar muito baixo e resolver a crise da aprendizagem que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente. A senhora falou sobre a sua experiência pessoal em relação à alfabetização, que é uma experiência que tem seus êxitos, mas mostra o fracasso do país em alfabetizar todas as crianças na idade certa. Hoje, 55% das crianças no final do terceiro ano do fundamental, então crianças com 8, 9 anos, 55% delas não estão alfabetizadas plenamente. A gente falou outro dia, a gente até conversou aqui sobre igualdade de oportunidades, a senhora também falou sobre esse tema, igualdade de oportunidades. Para a gente realmente falar sério sobre igualdade de oportunidades, a gente tem que garantir que, no mínimo, toda criança esteja alfabetizada, no máximo até o final do 2º ano do ensino fundamental, né? que é quando as crianças completam 8 anos de idade.
aí sim a criança vai ter possibilidade, tendo um bom professor, tendo boa gestão na sua escola e na secretaria, enfim, todas as políticas pelas quais a gente passou aqui nessa conversa, a criança consegue ir para frente. As crianças, elas aprendem, depois elas têm todo o seu desenvolvimento garantido. Então, eu queria, para encerrar esse primeiro bloco, antes de passar para as perguntas dos internautas, queria entender assim, um pouco qual que é a proposta que a senhora tem para a gente conseguir, via governo federal, obviamente, ajudar os municípios, porque prioritariamente essa é uma tarefa dos municípios, como que a gente garante que nenhuma criança fique para trás, para que toda criança com 8 anos de idade esteja plenamente alfabetizada? Nós temos um déficit ainda de crianças que não estão na escola, e sem falar nesses que estão na fase de criança, nós temos um problema daqueles acima de 15 anos, que ainda são analfabetos. No Brasil, ainda temos uma grande quantidade de pessoas que são analfabetas. Mas, para mim, é o compromisso de que, por exemplo, o Plano Nacional de Educação tinha metas a serem cumpridas até 2016, nós estamos em 2018 e estamos totalmente aquém. Não é? É perseguir a meta. Dentro do quanto de um governo que terá 4 anos, evitar todos os esforços do ponto de vista da articulação do sistema, do ponto de vista dos recursos, para que a gente não tenha nenhuma criança fora da escola na faixa de 5 até o processo da sua alfabetização. Não é? O dado que eu vi um dia desse, de que, aliás, é do próprio Todos pela Educação, quando a gente pega aquelas medidas, né? Todas as crianças na escola, todas as crianças alfabetizadas até 7, 8 anos, os jovens até os 19 anos com diploma de 2º grau, mais recurso e melhor gestão, enfim, todas as pessoas com o conhecimento adequado ao ano de escolaridade que ela tem. A gente olha para isso e diz, meu Deus, é tudo tão simples. Não parece tão simples? E é tão simples que é estranho, porque não se está fazendo. Então, dentro da implementação do plano e dessas metas, que parecem muito simples e que ninguém até hoje fez, é o compromisso de viabilizar. E eu sempre, para mim é muito difícil, porque eu sempre coloco que boa parte dos problemas já estão resolvidos. Boa parte dos problemas já tem respostas técnicas e, às vezes, até financeiras. O que falta é o compromisso ético de fazer. E eu vou pegar uma experiência aqui, usando a linguagem da educação, não é? Recorrendo ao velho Piaget, pegando uma estrutura prévia para dizer que boa parte dos problemas não se resolve, não é por falta de dinheiro e nem por falta de resposta técnica. É por falta de compromisso ético. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento estava em 27 mil quilômetros quadrados. Se eu tivesse dito uma meta, na hora que eu entrei, ninguém iria acreditar. No entanto, o compromisso ético de que nós iríamos fazer a curva embiocar, como diz no norte, para baixo, fez, de fato, ter uma curva que era ascendente virar uma curva descendente. Compromisso ético. Hoje ninguém discute mais propósito em política, ninguém discute mais, é só a tecnicalidade. Porque 2014 foi o ano da tecnicalidade, se ia aumentar não sei quantas mil creches, se ia fazer não sei quantos mil não sei o quê. E olha como é que nós estamos. A classe média C ia cada vez mais para o paraíso, e olha como é que nós estamos. Se a gente perde a dimensão do propósito, se a gente perde a dimensão de qual é o ideal que nós temos, para mim, a educação é a base sobre a qual as pessoas desenvolvem suas potencialidades, mas é também a base sobre a qual a gente vai desenvolver o futuro do nosso país. Se nós queremos um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável, a educação é a base para que a gente comece a transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens reais. Sem educação, a gente não vai conseguir isso. Mas tudo, às vezes, vira uma métrica. Então,
essa métrica, nós precisamos perseguir, ela é a ferramenta. Mas antes dela vem o propósito. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui com os candidatos é buscando esse propósito de colocar a nossa ética orientando a técnica para viabilizar a educação de qualidade, a formação de qualidade para os professores, sem o que nós continuaremos um país que é gigante apenas pela própria natureza, sem ser o país que se agiganta pela natureza das decisões que a gente toma. Passando aqui para as perguntas que a gente recebeu de quem está acompanhando pelas redes sociais, uma pergunta de uma pessoa chamada Wagner. Quer saber a sua opinião sobre escola em horário integral, inclusive, especialmente no ensino médio, e como uma medida para combater, para obter uma redução das taxas de homicídio em regiões mais pobres e especialmente entre os jovens. Bem, a educação integral e a educação de tempo integral é um desafio para que a gente possa oferecer essa modalidade que hoje está bem aquém, eu não estou recordando aqui agora o número, apesar de ela ser obrigatória e que teria que, agora, por emenda constitucional, que ter atingido um índice que está bem a desejar quando a gente vai verificar o que está sendo, de fato, implementado. Uma criança que tem a possibilidade de ficar em um turno aprendendo, enfim, os conhecimentos básicos da educação formal, e depois ela ter uma espécie de contraturno com atividades esportivas, com atividades que desenvolvem as suas capacidades cognitivas a partir de outras experiências, não é? Nós somos seres humanos porque somos seres cognitivos, somos seres humanos porque somos seres éticos, somos seres humanos porque somos seres estéticos, e isso a gente desenvolve com atividades desportivas, com atividades culturais, com uma visão de educação integral que vai para além dos muros da escola, fazendo, inclusive, com que essa educação considere os aspectos da realidade social, cultural, da ambiência, do território, das linguagens que são estabelecidas para esse processo de ensino-aprendizagem. Eu vejo que existem algumas escolas que se esforçam de forma até precária, sem dar o suporte para as crianças, mas o correto é que se dê mesmo a educação integral, porque como o nome... Oi? A pessoa que perguntou o nome... Wagner. O Wagner, né? Obrigada pela pergunta, Wagner. Isso sim pode diminuir violência, isso cria um espaço de identidade, cria um espaço de heteroestima, não é? De você poder se encontrar com outras pessoas de outros lugares, de outras linguagens, por um tempo maior. Uma boa parte da capacidade de adquirir ideais que transitem para além da dureza em que se vive, não é? Esse espaço em que professores, muitas vezes, inscrevem nas crianças, né, outros desejos, outros gostos, outros lugares. Uma outra pergunta. Oi? Uma Sônia Penin. Ela quer saber sobre continuidade das políticas. É sabido que um grave entrave ao desenvolvimento da educação no país é a mudança de programas e políticas educacionais de um governo para o outro. Como tornar a implementação de políticas públicas uma questão de Estado e não de governo? Isso. Especificamente na área da educação. Né? Mas eu acho que é em todas as áreas. Sim. Né? Boas experiências são para ser institucionalizadas. Né? Tem um livro muito interessante chamado Por que as Nações Fracassam. Eu acho que boa parte das pessoas, enfim, já leram esse livro. Ele diz por que países que têm os mesmos recursos naturais, as mesmas possibilidades em termos materiais, têm tantas dificuldades. Aí ele diz, existem os regimes extrativistas e existem os regimes que conseguem se institucionalizar. E os que não conseguem se institucionalizar são esses que fulanizam políticas públicas ou partidarizam políticas públicas. Políticas públicas na educação, na saúde, na economia,
no meio ambiente não é para ser fulanizada nem partidarizada, é para ser institucionalizada. O que funciona em educação deve ser tido como um legado, porque isso, ainda que tenha um governo, um partido, foi feito com dinheiro público, foram funcionários públicos que fizeram, e depois você muda tudo? Não, tem que ter continuidade. O meu lema é política de longo prazo no curto prazo dos políticos, em lugar de política de curto prazo para alongar o nosso prazo na política. Não é? Isso faz a diferença. É você institucionalizar conquistas, não fulanizar conquistas, transformar em direitos. As conferências nacionais de meio ambiente, até hoje, infanto-juvenil, até hoje elas existem, porque nós fizemos questão de fazer uma metodologia que as crianças até vão esquecer que isso começou na gestão Marina Silva. Portanto, ela poderá ser levada para frente, porque às vezes a gente pode não gostar do partido, pode não gostar do governo, mas se a gente dá ênfase à política, à proposta, se ela é boa, ela ganha vida própria e ganha cidadania própria. Uma pergunta do André, que está aqui na plateia. A educação tem desdobramentos na sociedade e vice-versa. Como pretende trabalhar a cultura de paz nas escolas, combinadas com competências gerais, habilidades socioemocionais na Base Nacional Comum Curricular? Bem, além de tratar isso nos conteúdos transversais, eu me lembro que quando nós aprovamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu era senadora, e o relator foi o nosso saudoso Darcy Ribeiro, né? Então, foi um debate muito rico sobre educação com um mestre da cultura. Além desses conteúdos serem tratados de forma transversal, a cultura de paz é muito mais uma experiência vivencial. Se nós temos crianças que, no trajeto até a escola, elas vão com o pavor e o tremor de que podem sofrer um tiro, uma bala, ou elas, muitas vezes, são privadas das companhias de seus pais, porque eles ficam 2, 3 horas dentro de um ônibus que poderia ficar junto com eles, ajudando-os a simbolizar, nós estamos cada vez mais longe de criar relações afetivas que possam ser saudáveis. Porque uma relação afetiva saudável é aquela que a gente é capaz de se perceber no outro, ser acolhido pelo outro, esse outro também é o professor, esse outro também são os agentes parentais, esse outro que me acolhe. Se o espaço não é de acolhimento, de cultura de paz, fica difícil. Se o ambiente do meu bairro não é de paz, é difícil. Se o ambiente do meu país não é de paz, fica difícil. Mas esse é o nosso desafio. O nosso desafio de fazer com que a escola seja, inclusive, um espaço de simbolização das experiências traumáticas que a criança vivencia na sua comunidade, às vezes até no seu próprio ambiente familiar. Não é? E para que essa escola seja esse espaço de simbolização, não basta os conhecimentos técnicos, a figura de suporte dos psicólogos, dos psicopedagogos, daqueles que ajudam os professores, não é? Nessa difícil tarefa de melhorar a capacidade de se relacionar consigo mesmo, com as outras pessoas e com o ambiente, não é? Fica difícil essa escola ajudar, mas ela ajuda. E a gente tem que trabalhar para que essa escola seja suportada dessa forma em que eu falei, tanto no conteúdo direto dos processos de ensino-aprendizagem, quanto nos suportes que são igualmente importantes, tanto de atendimentos que, às vezes, não é, a gente precisa para determinadas situações em que as crianças vivem ambientes. Por exemplo, as atividades desportivas, elas ajudam as crianças a ter disciplina, ajudam as crianças a trabalhar em equipe. As atividades lúdicas ajudam as crianças a ter um espaço de retratar a sua própria realidade.
tudo isso são recursos. As escolas de contraturno são um espaço maravilhoso para que se possa fazer isso. O nosso tempo já esgotou aqui, senadora. Acho que a gente tem mais um tempinho para considerações finais. E você quer falar primeiro? Eu queria fazer só, até para ajudar e fazer um gancho para essas considerações finais. Infelizmente, já acabou aqui o nosso tempo. Queria que a senhora falasse sobre... A gente falou bastante de vários temas. A gente, eu acho que o Todos para a Educação é uma das instituições que mais vem defendendo um pacote mais completo. Não tem, assim, poucas coisas que vão dar conta da gente realmente resolver esse atraso educacional enorme. Mas, apesar disso tudo, eu queria que a senhora falasse, olha, quais são as 3 maiores prioridades para a senhora, como candidata, né, como pleiteadora aí do cargo máximo da República Brasileira, quais são as 3 maiores prioridades na educação para a senhora? E aí já emenda com considerações finais bem curtinhas, porque a gente realmente já, infelizmente, já acabou aqui o tempo. Bem, eu vou ser coerente com o que eu falei no começo. A implementação do Plano Nacional de Educação é uma prioridade. A educação infantil, que é a base para que se tenha uma formação adequada para as nossas crianças criarem essa estrutura que as acompanhará para o resto da vida, sem o que os prejuízos serão irreparáveis, é uma prioridade. E naqueles outros pré-requisitos a que me referi, não é? A formação adequada dos professores, não é? Remunerar adequadamente esses professores, já que tudo passa pela sala de aula, trabalhar para que se tenha um plano de carreira para os professores. É claro que os municípios, a gente não tem como ter um plano unificado, porque as realidades são complexas, mas isso são prioridades. Sem essas coisas, fica muito difícil a gente encarar o gargalo da educação de qualidade que gera igualdade de oportunidade. Finalizando, eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar o Todos pela Educação. Eu tenho dito que a sociedade civil deu as melhores contribuições para melhorar a qualidade da política, para melhorar a qualidade dos serviços, para melhorar a qualidade da gestão. Tem muitas coisas que a gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa ter a inteligência de utilizar a roda a nosso favor. Eu, em 2010, dizia que, se ganhasse, eu iria manter as coisas que já haviam sido feitas, o Plano Real e as políticas sociais, e iria completar o tripé com a sustentabilidade. Eu continuo acreditando na mesma fórmula, da mesma forma, não é? A sociedade deu uma grande contribuição para as políticas de combate à pobreza. O Betinho, o Dom Mauro Morelli, foram os pioneiros desse processo. Vocês estão dando continuidade a um legado de forma mais sistematizada para que a gente melhore a qualidade da educação. Meu vice, que me dá aqui a alegria de caminhar junto comigo, o Eduardo Jorge, foi um dos grandes articuladores do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos a grande contribuição do movimento ambientalista para as políticas ambientais. O artigo 225 da Constituição Federal foi uma contribuição do movimento ambientalista. Todo o debate que se faz hoje do tema de cidades sustentáveis vem como contribuição de articulação da sociedade civil. Até na economia, na transição do Fernando Henrique para o Lula, um grupo de economistas entregaram para o Palocci a agenda perdida, que ajudou a fazer com que se mantivesse em bom tempo, agora deu problema, a questão do Plano Real. Eu poderia citar recentemente o Centro de Cidadania Fiscal, que eu fui a primeira a visitar, e agora eu vejo que todos os candidatos estão bebendo nessa fonte. O Instituto Igarapé, o Movimento Paz na área de segurança pública, estão dando suporte às candidaturas. Nós temos, eu poderia citar aqui uma infinidade de contribuições relevantes que a sociedade tem dado. Eu fui ministra, não inventei a roda. Transformei em políticas públicas as boas ideias dos movimentos sociais, da academia e dos gestores públicos, que nunca eram ouvidos por seus ministros. Foi isso que fez com que tivesse aquele sucesso. Não tem uma autoria exclusiva, tem uma autoria coletiva.
Um presidente da República, ele tem que ter a capacidade de manejar competências. E se ele tiver essa capacidade, não é, a gente pode fazer muita coisa mesmo. O orçamento para combater desmatamento não existia porque o governo era do Fernando Henrique, o orçamento anterior. E o orçamento era de 400 milhões. E, quando me disseram não tem esse orçamento, juntamos 13 ministérios, pegamos o dinheiro que já existia, criamos um sistema de monitoramento de desmatamento em tempo real com o sistema que já estava no Ministério de Ciência e Tecnologia. Custos muito baixos. Utilizamos o Exército, não politiqueiramente, ninguém nunca me viu usando o Exército politiqueiramente, certo? Para dar o suporte logístico às operações. Desmatamento cai por 10 anos, 80%. Capacidade de política integrada, articulada. Inventaram que, para ser presidente da República, tem que ser um gerente. Isso foi em 2010. Um presidente tem que ter visão estratégica, capacidade de perceber bons propósitos, não ter preconceito, com ideias boas. Termino com as palavras do Carteiro e o Poeta, não é? Do Neruda, quando ele reclamou por que ele estava usando as poesias para conquistar a namorada, né? E ele diz, poesia não é de quem faz, é de quem precisa. Obrigada a todos pela educação e todos esses que historicamente vêm contribuindo, inclusive minha amiga Neca, que se dedica a vida toda à educação, o meu vice, que se dedica à saúde e tantas outras coisas na área de meio ambiente, e todos vocês que estão aqui. Né? Porque boas ideias não é de quem tem, é de quem precisa, e o Brasil precisa de boas ideias. Agora, a coisa mais importante é que é preciso fazer a mudança política. E vocês que já contribuíram com tanto, terão que contribuir mais, porque os que criaram o problema não têm como resolver o problema. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que nos assistiram pela internet. O vídeo continua aí nas redes, continua aí nos canais. Então, se vocês gostaram, divulguem esse vídeo. Acompanhem aqui também as atualizações dos horários dos próximos candidatos nas redes do Todos pela Educação. E eu quero aqui agradecer a candidata Marina Silva, parceria com a Folha de São Paulo, todos aqui presentes. Muito obrigada. Até a próxima.